que eu também chamaria de transformar o nosso interior, porque isso vem trazer transformação. Eu tenho sido trabalhado durante toda essa semana, Deus tem falado comigo, eu creio que tem falado com todos nós. Até eu passei essa semana um momento que eu compartilhei com alguns que eu estava irada, mas eu estava irada com Satanás por aquilo tudo que ele estava fazendo e tentando roubar do nosso meio, como perspectivas, direções, fundamentos, né? Nos nossos corações, no nosso dia a dia. E até eu estava dizendo, Senhor, mas essa ira, né? Isso é coisa carne, eu tô então bisteca pura. E eu pensei isso por um momento e perguntei a Deus, e Deus disse assim, mas eu não me iro? E eu estava realmente muito brava, mas assim, não era algo de carne não, era no espírito. Se o diabo aparecesse na minha frente, a gente ia ter uma peleja, né? No nome de Jesus eu creio que eu ia ganhar. Mas a minha vontade não era só pelejar com palavras, não, eu queria acertar ele. Sinceramente, porque ele estava ferindo e tocando em vidas que eu amo. E isso deixa a gente irado. Eu creio que deixa Deus irado também, né? Então vamos aproveitar e aprender uma lição. Quando você ficar irado no espírito, bate no capeta no nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. A gente vai falar nessa noite, nessa tarde, não sei ainda, tá quase lá, né? Muito bem. A gente vai começar falando da lei dos 2 altares. Né? Semana passada a gente estava falando sobre... A gente começou o capítulo 1, na verdade, falando de apresentar-se aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar. E a gente vai começar a se aprofundar falando desses 2 altares, que é o altar público, né? E o altar secreto, o altar interior. Então, olha só, em várias ocasiões da Bíblia, nós percebemos a necessidade de se levantar 2 tipos de altares. Um escondido ou íntimo e o outro público ou testemunhal. Um para Deus e outro para as pessoas. Então, não é errado levantar um altar para pessoas, mas primeiro nós temos que ter um altar para Deus. O primeiro altar fala do testemunho que Deus dá acerca de nós. E o segundo altar fala então do testemunho que damos acerca de Deus. Um é para exaltar o nome de Deus e o outro é o quê? É para dar testemunho acerca dele, né? Então olha só, existe porém uma importante sequência a ser obedecida. O altar íntimo sempre precede o altar do testemunho. Esta é a lei dos 2 altares, ou seja, antes de sermos apresentados aos homens, precisamos nos apresentar diante de Deus. Essa é uma lei extremamente importante. A afirmação dos homens não vale muita coisa quando não temos a aprovação divina. Muito pelo contrário, quando eu tenho a aprovação dos homens e não tenho a aprovação de Deus, eu caio muitas vezes no engano de achar que eu estou fazendo a coisa certa. Porque está todo mundo aprovando, porque eu estou sendo aplaudido, ou poxa, realmente, né, as pessoas estão recebendo. Sim, muitas vezes Deus está nessa história. Mas, quando eu inverto os altares de lugar, eu vou correr esse risco de uma porcentagem de uns 98%. É grande a porcentagem da gente incorrer nesse erro. Então, a vida íntima com Deus sempre precede a vida pública com os homens. Então, por exemplo, eu tenho uma vida ministerial firmada, eu faço as coisas de Deus, mas eu não tenho tempo para Deus. Por quê? Porque é correria, minha vida é uma correria, a nossa vida é uma correria. E a gente usa essa correria para dar desculpa de que não dá tempo, né? Aqui em casa eu costumo falar, esses dias de manhã eu acordei bem cedo, eu andei dormindo de madrugada, voltei a escrever na minha agenda, isso é legal porque você expressa muito mais do que as palavras alcançam às vezes, né? E Deus veio falando muito, veio dizendo muita coisa. E durante o meu dia eu não tenho realmente tempo, porque eu estou com as meninas, eu estou na casa, eu estou com o esposo, eu estou numa ligação, ou eu estou pensando no que eu tenho que organizar ou fazer, porque de noite eu tenho algo para fazer, porque eu tenho que ministrar. Então essa correria que às vezes o ministério traz para as nossas vidas, se não vigiarmos, acaba nos tomando de Deus. É ativismo. Vira um ativismo. Começa a viver só pra gente, né? Isso, achando que tá tudo bem com Deus. Até daquela vez lá, eu tava pedindo sempre, Deus, eu quero não tentar buscar o Senhor de quase 3 meses, o dia inteiro.
Noite inteira, semana inteira. E não fez aquilo que tu tinha te proposto. Não, na verdade virou rotina. Aí foi tanta rotina que eu falei assim, eu olhei pra mim, mas peraí, tive o tempo, não tô aproveitando, não, vou aproveitar. E graças a Deus deu pra aproveitar no final. Mas assim, mas tu teve que meio que ser impactado. Deus te chamou a atenção. Meu Deus, não era bem isso que eu tinha pedido pra Deus. Né? E no final tu conseguiu, glória a Deus. Na verdade era tão sempre que era todo, não tinha tempo pra nada. Nada mesmo. Trabalhar no serviço, no outro. Nesse trabalhar, eu pedia tempo pra Deus e deu tempo, até demais. Aí teve tempo, ainda bem que eu pude enxergar e ver, para não perder a simplicidade e também o caminho, que era o caminho. Estava caminhando para outro rumo. Então a gente vê o quê? Que essa coisa de buscar, né? E durante o dia eu não estava tendo esse tempo. Então qual que é a minha saída? O meu escape? Como que você busca, pastora? O que você faz? Às vezes eu explodo lá dentro. Hoje eu estava conversando sobre isso. Eu tenho os meus momentos de entrar para dentro de mim, nos meus confrontos íntimos e dizer, Deus, eu não aceito. E Deus diz, filha, e daí eu aceito. Eu não demoro muito, eu não brigo muito com Deus, não. Não brigo, já briguei muito, desisti dessa parte. Ele falou, eu já sei que é aquilo. Pra que ficar se batendo? Obedecer de uma vez, vamos fazer a coisa certa que você até se alivia mais, né? Mas o que acontece? Eu oro em línguas quase que o tempo todo, entendeu? Eu estou vendo um filme, eu estou orando em línguas e dizendo, Deus, o que o Senhor quer falar comigo nesse filme? Né? Eu estou fazendo comida, daí eu estou cantarolando um louvor, ou eu estou lavando a louça, a roupa que eu não curto muito e tal, mas eu estou, Deus, obrigada, eu estou falando com Deus. Então eu tenho que fazer o meu altar íntimo. Não é Deus que vai construir esse altar. Eu vou fazer. Eu não me esforço para construir um altar público aos homens. A gente não se esforça para parecer bonito, bem apresentado, palavras eloquentes e tal, uma boa impostação, uma dialética. A gente não se esforça. Não tem gente que faz inclusive curso? Apologética, como é que fala? Nem sei. Homilética. Isso. Hermenêutica. Falar em público. Isso. Hoje em dia tem. Então, por que não me esforçar com o mesmo afinco que o altar dos homens é edificado? Por que eu não vou então e me esforço com tanto afinco? Né? Então, olha só. Sempre que invertemos essa sequência, nós transgredimos essa lei. É uma lei espiritual, gente. E quando eu transgrido uma lei espiritual, independente de eu conhecê-la ou não, há consequências. Por que há consequências? Porque Deus é justo, mas o diabo é legalista. Ele não conta com justiça nenhuma. Ele é legalista. Ele quer acabar com a nossa raça. Ele quer que a gente não saiba mesmo. Você quer pegar alguém e roubar dele essência, roubar dele verdade? Ignora. Tantos anos Satanás ficou ignorado, até ridicularizado. Teve uma época lá em 1890, final dos 1800, em que a figura de Satanás foi extremamente ridicularizada. Daí tinha charges dele com chifrinhos e tal, piadinha e tal. Hoje em dia também tem, mas foi uma época mais forte. O povo muito fantasiado do diabo. Não, o diabo não existe. Armadilha poderosa. Ignora os ardis, ignora a verdade e você tá pego. Então, essa lei quebrada, ela traz consequências. Do quê? O que vai ser plantado em você vai ser exterior, com uma aparência de santidade, que não existe. Aqui entendemos porque tantas pessoas da mesma forma que se levantam com uma aparência que impressiona, subitamente desaparecem. Sem uma vida íntima com Deus, agregamos uma inconsistência que mais cedo ou mais tarde nos fará vítimas da vida pública e da imagem que tentamos sustentar perante as pessoas. Esta foi a terrível transgressão de Saul que o desqualificou como rei. Mesmo depois de desobedecer a Deus, ele ainda continuava mais preocupado com a sua imagem pública do que com a situação diante de Deus. Quer ver? 1 Samuel 15:30. Alguém quer ler para nós? O que disse Saul? Peguei
Pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus. Então aqui Saul tinha acabado de pecar, ser confrontado, ele disse assim, tá, mas então agora sai comigo, Samuel, porque para que o povo veja que tá tudo bem, que eu sou o cara ainda. Ele não estava preocupado com o que Deus estava pensando dele. Não se arrependeu, né? Não. E foi por isso que ele perdeu o reino. Não porque ele pecou contra Deus, mas porque ele não se arrependeu. Então a Bíblia nos adverte que nós não podemos basear a nossa vida numa aparência sem consistência. Vestir uma capa, uma roupa e viver. Uma hora a gente vai cansar, gente. Ninguém consegue viver uma farsa a vida inteira. Né? Assim, vamos dar exemplo. Pessoas que interpretam. Eu não estou querendo colocar abaixo o que eles fazem na vida deles. Eu não estou querendo fazer isso. Mas pessoas que interpretam um papel a vida inteira, ou vários papéis, o que foge deles? A personalidade, quem eles são. Eles não sabem mais quem são. Qual é a identidade, o que eles gostam, o que eles não gostam. Porque a vida inteira está sendo interpretada. E isso chama-se hipocrisia, sabia? É do grego. Hipocrisia, Hipócrates, é algo de representar. Os teatros. Tá entendendo qual que é a questão? Que quando a gente fala de hipocrisia, a gente está falando de representação. De teatro. Então, a gente vê o que é uma enxurrada de pessoas representando algo que não são. E no final, o que acaba acontecendo? Frustração, dor, angústia, ansiedade, loucura, insanidade. Escritórios de psicologia e psiquiatria, apinhados. Por quê? Porque não sabem quem são. Deus está nos levando por um caminho para descobrir quem somos. E a descoberta maior delas é quem sou eu? Principalmente o coração, né? Quem sou Lá eu? no coração. Isso. Daí eu digo, ei, eu sou a Cris, a filha do Deus vivo. Essa é a identidade mais poderosa que pode existir nessa terra. Então, a gente estava falando da aparência, né? das vestes, do aparentar. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que ter sobre a minha vida o sol da justiça. Eu tenho que abrir o meu coração para que não uma aparência de vida de santidade penetre em mim, mas para que uma vida de santidade que me traz prazer viva em mim, penetre em mim, né? E isso é fácil? Não carnalmente falando, mas o Espírito do Senhor habita em nós. Então não é tão difícil assim como a gente ama dizer que é. Eu não posso dar tanta vazão assim para essa carne que quer me matar. Tudo bem, ela quer. Mas, gente, Deus, se Jesus deixou um exemplo para nós. Qual foi o exemplo que Jesus deixou para nós? O que mais? Ele fez tudo, ele veio como homem e deu conta de tudo como homem, não como filho de Deus. Ele se despiu das suas vestes reais. Por quê? Porque ele queria mostrar para nós que pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, eu posso. E igual que ele teve de fazer todas as suas emoções, né? Família, igual os irmãos que Será que ele não chorou? Ele chorou, a Bíblia diz. Ele chorou. Teve que chorar caladinho no cantinho. Ele chorou. Vocês acham que Jesus não sofreu como nós sofremos? Ou que Deus... Gente, ele deixou um exemplo para a gente seguir. Que às vezes se torna difícil, mas se eu escolher acreditar que é difícil a ponto de eu não dar conta, eu nunca vou dar mesmo, é real. Mas se ele venceu, ele disse, amados, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci para que vocês vençam. Entendeu? Existe um posicionamento a tomar. Existe um altar que faz diferença. Um altar de intimidade com Deus. Por isso que não podemos inverter as coisas, tá?
Impressões então superficiais que convencem a opinião pública duram muito pouco. Portanto, não se pode evitar a destruição daquilo que é aparente. É como a erva e a sua flor sob o impacto causticante do sol da justiça. Tiago 1,11. Pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva. A sua flor cai e a beleza do seu aspecto perece. Quando a justiça de Deus brilha sobre a nossa vida, o que vai aparecer é o quê? É a aparência ou é o exterior? Vai ser o exterior. O interior, né? Isso, perdão. Ai, obrigada. Vai ser o interior. Porque aquilo que é palha vai queimar. Fica só o centro, que é o coração. Exato, vai queimar. Você vai ficar exposto. Por quê? Porque a justiça de Deus está brilhando sobre você. Porque Ele te ama. Não existe outra resposta. Nós não podemos fugir disso, gente. É doído? Muitas vezes. Pega fogo, dói. Queima. Daqui a tua apostila, mana. Rapidão. Que a minha é diferente. Aqui. Ele não vai tirar você da fornalha. Ele vai entrar com você lá. Vai testar na fornalha. Tu vai lá. E aqui é que Deus vai forjar você e que Deus vai me forjar. E é aqui. Não adianta a gente pregar outra coisa. Isso é Bíblia. Pior que na fornalha tu vai saber quem vai entrar e quem vai estar lá dentro, o que você está pensando. Exatamente. Se estiver pensando em outra coisa, vai queimar mesmo. Então vamos lá. É aparente ou é permanente a nossa vida em Deus? Este é o grande dilema motivacional. A receita da consistência espiritual é um compromisso pessoal e íntimo e constante com a vontade revelada de Deus. Deus tem falado conosco todos os dias. Eu compartilhei com o Raul e com a Camila, com a Hanna, nós aqui no café, né? Nós estávamos vendo um filme argentino, que eu não estava muito afim de ver no começo não, nem pouquinho, eu confesso. Mas acabou o filme, caramba, Deus falou profundamente. Nossa, num filme secular, Deus fala com tudo. Eu vou ali fora e eu vou botar o lixo no cesto do lixo. Se eu quiser ouvir Deus, eu vou ouvir até nisso. Eu vejo uma formiga, uma vez nós estávamos numa reuniãozinha, não reunião de ministério, nada, mas assim, meus amigos conversando, e tinha 3 formigas andando na parede, carregando uma folhona. E daqui a pouco nós reparamos que os 3, eu, o Edinho e a pastora Miriam, uma amiga nossa, estavam os 3 assim, com a boca aberta, 3 anos das formigas. olhando as 3 formigas, mas nós ficamos. Daqui a pouco a gente se olhou, tipo assim, os 3 boca aberta olhando para as formigas. E daí nós paramos, a gente se olhou, e daí cada um começou a falar o que Deus estava falando no seu coração sobre as 3 formigas carregando a folhona. A própria natureza falando, né? Uhum. E daí a gente trocou figurinha, e ali rolou uma pregação, foi muito lindo. Então tudo Deus quer falar com a gente, até nas mínimas coisas. Sabe? E isso é maravilhoso quando eu quero ver. Agora, se eu escolho não ver, é como se tudo ficasse sem sentido. Por isso que muitas das respostas estão na maneira como eu me comporto e como eu escolho ver. Pior que muitas vezes fala, principalmente nas mínimas coisas, né? Pra ver se você está prestando atenção bem nas mínimas e nas máximas coisas. Exatamente. Às Às vezes são coisas grandiosas. Às vezes tá andando na rua e quando vindo uma folhinha andando no meio da rua, o vento batendo nela e vai pra lá, vai pra cá, você fica olhando. E daí as pessoas podem te olhar e dizer assim, o que deu? Até outro dia a gente foi comprar o quadro, eu acho, e daí eu tava com rinite, lembra? Que eu peguei e fiz assim, ai que prova, e bati na cabeça e fiz assim. O Rafael me olhou. Na rua fez que a pessoa né? Tá no prontão, surtou, deu um problema ali. Daí começando a rir sozinho dentro do carro. Pense na situação, né? E às vezes tu tá ali, oh Deus e tal, e alguém para. Nunca aconteceu? Você tá dirigindo. Eu também tô na rua, conversando sozinho, vou passinho. Daqui a pouco você olha pro lado e tem alguém assim, olhando pra você. Acontece. Deixa isso acontecer. Quem conhece mesmo, deixa quieto. Né? Continua. Então olha só, 1 João 2,17. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Lembra da consciência de eternidade que eu tenho falado tanto? Quando eu tenho, até eu estava falando com um amigo nosso, o Wilbert, essa semana, ele estava falando que às vezes essa consciência de eternidade tem outro nome para outras pessoas. Elas não, é a mesma coisa, só que é chamado de outro nome, que seja viver no Espírito. Ele comentou comigo, living in the Spirit, viver no Espírito. Então, o que aconteceu? Viver no Espírito me traz essa consciência de eternidade. Só que eu não preciso estar voando no Espírito ou ser arrebatado para viver no Espírito. Eu estou no meu trabalho e eu estou lá fazendo conta ou organizando papéis e daqui a pouco eu digo, oh Deus, obrigada. Enfim, o tempo todo tendo uma confraternização com Deus. Não porque se eu não confraternizar eu vou pecar, mas porque eu amo o Senhor. Não pode ser uma mecanicidade, porque eu preciso ser livre do pecado. Não, eu estou com Deus porque eu amo, eu o adoro. E quando isso acontece no dia a dia, eu não preciso dobrar o meu joelho só em casa e construir o meu altar nesse momento. Quando eu amo e eu o adoro, desde o momento que eu acordo e respiro, eu já estou construindo. Eu não estou dizendo para ninguém mais orar no quarto, né? Não é isso. Mas eu construo esse altar. Então, olha só, motivações e princípios. Sacrificando no altar íntimo, nós revelamos as nossas motivações e sacrificando no altar público, nós expressamos nossos valores e princípios. Uau! Agora, vamos lá. Sacrificando no altar íntimo, eu revelo as minhas motivações. Mas sacrificando no altar público, eu expresso valores e princípios. Isso é profundo? Certo? Motivações por natureza têm um caráter oculto, enquanto que nossos valores e princípios têm um caráter evidente, porque o nosso comportamento expressa isso. É aquilo que Paulo diz o quê? Que nós temos que ser a carta escrita de Cristo, com o quê? Um coração chancelado, marcado. Eu não preciso ler para saber o que eu tenho que fazer, ou conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de Bereshit a Higalut, para entender o que... Não, é lá em 2 Crônicas, ou em 3 Coríntios, ou em 2 Cristiane, tô brincando. Mas enfim, não preciso, eu preciso saber. Tem que ter o Espírito habitando, né? Quando eu cito a Bíblia, você sabe que as coisas... Isso vai o quê? Vai afinar as minhas motivações. Vai mostrar o oculto no externo. Então eu preciso buscar isso com todas as minhas forças. Tá, da mesma forma que é fácil perceber os valores e princípios de uma ação, pode ser extremamente difícil descobrir a motivação. Se eu esconder, ninguém vai saber. A minha ação todo mundo está vendo. De repente ela é muito linda, muito maravilhosa, mas o meu coração não está muito lindo e maravilhoso não. Né? Do ajustamento sinérgico entre as motivações santificadas do coração e os princípios divinos praticados, depende a consistência da personalidade e a integridade espiritual. Então é o seguinte, a sinergia, o que é? É o encontro, é o contato, o eu te sinto e tu me sente, entre o que? A ação e a motivação. Isso traz o quê? Uma personalidade íntegra espiritualmente falando. Então eu preciso buscar esse encontro, porque nós não temos isso naturalmente falando. O pecado nos tirou isso. Então nós temos que buscar isso no Senhor. Por mais que as nossas motivações sejam certas, se o princípio é errado, o resultado será morte. Igualmente, por mais que agimos com o princípio correto, porém, se a motivação é errada e corrompida, o resultado também será morte. Difícil então, hein? Senhor, o que farei então eu? Para onde me irei? Quer dizer, né? eu posso demonstrar para uma pessoa que eu amo ela, que eu a amo, mas aqui dentro não é. Se lá dentro a tua ação está demonstrando amor, mas lá dentro tu não ama, o final vai ser morte, se você não encontrar esse amor. Só que a gente sabe na palavra de Deus que muitas vezes, vamos colocar o perdão, não é o sentimento, eu não tenho que sentir, é uma ordenança. Então eu posso não sentir o perdão, mas eu digo, Deus, tu me ensinas a perdoar e porque eu te obedeço e te amo, eu perdoo. Só que, Pai, eu preciso sentir, socorro, traz o teu perdão, traz o sentimento junto.
a minha carne, a minha emoção não é capaz disso, mas o Senhor é, e eu quero. Entendeu? Então a gente tem que cuidar para não confundir isso também, né? Então assim, se o princípio for errado, dá problema. E se a motivação for errada, também dá. Então a gente tem que afinar com Deus, gente. E assim, isso não se torna uma coisa mecânica. Gente, eu não vivo uma vida que eu vou na Dona Piló, que nem eu fui, pedir o liquidificador emprestado. A minha intenção de ir lá pedir o liquidificador emprestado foi para fazer a torta de ontem. Daí eu vou parar e vou dizer, mas eu tô sendo interesseira. Não, tô pedindo ajuda para minha vizinha, simplesmente isso. Porque ela já disse que eu posso contar com ela. E se eu for viver dessa maneira, eu vou ficar louco? Então as coisas de Deus, elas vão acontecendo naturalmente. Daí eu peguei ontem e disse, eu preciso de um telefone e tal, de alguém da tua confiança e tal. Ah, mas o Hélio trabalha com isso, então eu vou aproveitar. Não! Eu confio nele, ele tem convivido comigo, vou pedir um favor pro meu amigo. Eu não posso entrar nessa paranoia, senão vai ficar doido. Acho que vai ficar dependente do amigo, né, você fala? Hã? É como poder ficar dependente do amigo, a gente não toma decisões que tem que fazer. Não, o que eu tô querendo dizer mais é a paranoia de ficar, meu Deus, eu usei fulano, misericórdia. Tipo culpa, né? Isso, gente, não. A pessoa quer me ajudar, eu vou usar, mas não usar no sentido, não, é meu amigo, a gente tá aqui para se abençoar, não tem problema. Né? Oi, amor. E ainda tem a questão seguinte, você falando isso, porque normalmente quando a gente é mais perfeccionista, a gente quer manter o controle até disso, até da vida espiritual. Eu vou fazer da vontade de Deus, você entra nessa paranoia, porque você quer manter o controle de todas as coisas exatas, né? E quando a vida transcorre naturalmente, a gente tem a oportunidade de ser você. Isso! E o Espírito Santo usa aquelas oportunidades, até os nossos erros, o Espírito Santo nos mostra, e a gente vai entrando naquela, Senhor. Mostrar que você não precisa ser perfeito. Exatamente. Que o perfeccionismo, na verdade, ele te destrói, não corrobora com nada. Que você acaba não tendo relacionamentos saudáveis porque ninguém é perfeito. E etc. Mas são sempre dependentes dele, né? Isso. Então, todas essas coisas, elas estão acontecendo para nos confrontar e nos mostrar que, na verdade, nós nos completamos um no outro e que nós podemos o quê? Ter uma vida de santidade, uma vida com o Senhor, naturalmente falando. Uau, que coisa estranha. Espiritual e natural. Gente, Jesus morreu por nós para que nós tivéssemos isso. Ele é o céu e a terra juntos. Que coisa louca. Ele é o céu e a terra. Ele é o sobrenatural e o natural. Ele é a tradução disso para nós. Sabe? Então a gente tem que começar naturalmente caminhar nesses princípios, nessas direções. Oi, amor. Também a gente depender das outras pessoas, não quer dizer que você é fraco, que você é carente. Não. Nós precisamos depender um dos outros num sentido e não no outro. Nós precisamos uns dos outros porque nós não podemos ser autossuficientes como o pecado e como o inimigo quer. Porque o que a gente tem caminhado aí fora é cada um por si, Deus por todos. E o que importa é se eu estou bem. Se eu estou bem, o outro deve estar também, né? Quem sabe, o problema dele. Eu vou cuidar de mim. Tá tudo beleza. Só que não é por aí. Então eu preciso do meu irmão. Mas eu não posso também depender do meu irmão para ter uma vida com Deus. Ou para amar alguém. Ou para me amar. Eu preciso ter uma vida com Deus. Eu preciso me amar porque Deus me ama. Porque eu aprendi a me amar e tal. Entendeu? Então existem equilíbrios em todas as coisas. A gente tem que buscar o entendimento e o equilíbrio. E isso que tu falou é muito importante. Não é sinal de fraqueza precisar uns dos outros. Nenhum. Né? Então vamos lá. Davi teve uma motivação correta ao trazer de volta a arca para Jerusalém. A gente conhece bem essa passagem. Porém, ele agiu com os princípios errados, colocando-a nos lombos dos bois e não nos ombros dos sacerdotes. O princípio ensina que o sacerdote carregava o peso de responsabilidade de conduzir a presença de Deus. Davi, ele transgrediu este princípio, quebrando,
No primeiro tropeço dos bois, Uzá colocou sua mão na arca para que esta não caísse. Ele estava tentando ajudar, a intenção dele foi ótima, morreu. E assim, a maneira como a Bíblia descreve, a impressão, assim, a explicação que eu recebi é como se ele tivesse sido cortado no meio pelo fogo do Senhor. Tá! Entendeu? Já imaginou a cena? Foi um negócio feio que aconteceu ali. Porque ninguém podia tocar na arca. Não. Quando eu toco na presença, quando eu faço comum que é santo, quando eu levo fogo estranho para o altar, quando eu estou tentando só ajudar, mas com um princípio que não é de Deus, morte. Por que que hoje em dia a gente vê tantas pessoas tentando ajudar com palavras ditas proféticas? Eu vou usar esses exemplos, gente, porque tem muitas vidas sendo destruídas. Sabe, porque as pessoas elas estão começando a viver não por uma direção de Deus, mas por aquilo que alguém disse que seria de Deus. Então elas vivem de acordo com aquelas palavras. Então elas não dão um passo sem perguntar o que devem fazer em seguida para que aquilo aconteça. E quem está se aproveitando disso tudo é Satanás. Jezabel também, é um espírito maligno, o espírito de Jezabel, um espírito manipulador, um espírito de engano, um espírito que mata a voz profética. A intenção do espírito de Jezabel é matar a voz profética. Ela queria matar quem? Profetas. Elias mandou matar os profetas. E daí o grande profeta de Deus, ela queria, né? Mexeu de Deus, morreu. E assim, de uma maneira muito sutil, porque quem mandava não era ela não, era Acabe, ele que era o rei, ela só ficava na dela. Então, a gente tem que observar essas coisas, certo? Nós temos que observar o princípio que está nos conduzindo. Os fins não justificam os meios, e os meios não justificam os fins. Só existe um meio e um fim. Bíblia, palavra de Deus, princípio, fundamento, escritura. Podem chamar de radicalismo, de exagero, pode chamar o que quiser, entendeu? Mas não seguir esses princípios e fundamentos acabou, destruiu com o povo, entendeu? Enganou eles, tem enganado muitos, inclusive no meio daqueles que acham que não estão enganados, no nosso meio. Nós temos também que cuidar para não cair nesse mesmo engano. Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Todos os dias é um momento que nós temos. Para quê? Para se analisar, para orar, para conhecer a Deus, para fazer uma análise do que está acontecendo. Eu faço isso. Ah, então a senhora duvida? Não, não é isso. Mas eu prefiro, como se diz? Prevenir. Eu prefiro prevenir do que remediar. É mais saudável, mais garantido. Até porque esse prevenir está em Deus, né? Não está em nenhuma outra coisa. Então é saudável fazer isso. E é uma coisa natural, não é uma paranoia minha não. Né? Não, ai meu Deus. Não, eu vou, analiso, sorrio, agradeço, choro, fico triste, me alegro de novo. Enfim, Deus está sempre trabalhando. Então o princípio ensina que o sacerdote carregava o peso de responsabilidade de conduzir a presença de Deus. E quando isso é quebrado, acontece morte. Novamente vemos alguém muito bem intencionado, porém quebrando o princípio. Ele não estava autorizado a tocar na arca. Por mais bem intencionado que Davi e Uzá tivessem, Uzá morreu fulminado. Isso, essa é a palavra que eu estava procurando. Ele foi fulminado. E buscando mais ou menos o entendimento desse fulminado, é como se um raio estivesse partindo ele ao meio. Aquela coisa, sabe aquela coisa cauterizada? Não ficou saindo sangue. Fulminado. De outra sorte, Azar, Ananias e Safira também ofereceram aos apóstolos o quê? Uma grande oferta, dizendo, vendi todas as minhas posses, tô dando tudo, tá? Mas eles não pediram. Não precisava, Deus não obriga ninguém a dar, não. Ele pede, ele dá uma ideia, mas não obriga. Então eles não precisavam ter dado tudo. Não precisavam ter dado nada. Mas eles fizeram questão de dizer que tinham dado tudo. Mas eles não tinham, eles guardaram uma parte. Foi errado guardar uma parte? Não. Não era deles, eles fazem o que eles quiserem. Foi errado mentir.
Quantos de nós não temos feito isso às vezes? Só para aparecer para os homens, transgredir minha, né? Então tem que cuidar. Isso não tem mais acontecido. Por quê? Porque a graça do Senhor, ela tem passado sobre a terra, a presença de Deus, a misericórdia, o tempo, só que o temor e o tremor é necessário voltar a ter. Se nós tivéssemos o temor e o tremor que esse povo tinha, acho que a nossa sombra estava curando aí, estava ressuscitando mortos. Tá? Então, a falta de temor e de tremor tem causado morte. Lá foi a mentira dela. Hoje em dia é a falta do temor e do tremor. Porque o que fala em seguida da passagem? E o temor do Senhor caiu sobre todos naquele lugar. Mais ou menos isso, né? Epa, meu Deus, o negócio é sério. Mentir? Nunca mais. Credo. Misericórdia. Então, a real, quer saber? Tá faltando temor. Nós estamos brincando de ser crente. E é chegada a hora da gente decidir que lado do muro que a gente tá. Que em cima do muro também não serve. Então a gente vê que tá faltando temor entre nós. Porque ele já morreu há 2000 anos, gente. Ele já fez a parte dele. Ele continua fazendo. Cadê a nossa parte? A nossa, que diz respeito a nós. Não é ser perfeito, mas é buscar uma vida que o agrade, que nos leve à eternidade, a uma consciência de eternidade. Então, existem vários Ananias e Safiras morrendo hoje dentro dos lugares, dos templos, dentro dos lares também, né? Das células, das reuniões familiares, como é que a gente pode chamar? Da igreja orgânica. Se não tem temor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. São coisas que estão interligadas. Então, se eu começo a construir esse altar íntimo, essas coisas todas vão vir. E vão trazer vida para a minha vida. Sabe? Confronto, vai ser difícil, vai ser duro, mas vai trazer vida. Você vai garantir a tua eternidade. Através do quê? Do Espírito de Deus que habita em ti, que te transforma todo dia de glória em glória. Então, olha só, o altar escondido e o altar público. O altar secreto do quarto e a recompensa pública que vem de Deus. Então, quando eu me escondo no Senhor, eu tenho a recompensa pública. Não é uma troca, mas Deus faz questão. Ele ama abençoar e exaltar os seus filhos. Mateus 6,16. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. O quarto pode ser definido como qualquer lugar onde, rotineiramente, desfrutamos de uma privacidade com Deus. Então lembra que eu falei, não é para parar com a sua privacidade, mas acrescentar quando você também está fazendo as suas tarefas diárias. Dentro do quarto somos nós mesmos, exercitamos total transparência e podemos derramar o nosso coração com sinceridade. Altar é o lugar onde a nossa vontade é quebrantada e simplesmente damos a Deus tudo o que Ele está pedindo. Não, é um lugar de sacrifícios onde nós oferecemos a Deus algo que nos custa e que lhe é agradável e verdadeiro. O altar secreto não é um lugar para tu ficar pedindo e dizendo, Deus, fala comigo. Daí ele tá esperando, meu Deus, ela vai fechar a boca agora, eu vou conseguir. Daí a pessoa vai, amém, vai embora. Né? Claro, você vai pedir, vai abrir teu coração, vai expressar a tua dor, a tua angústia, mas vai parar para ouvir o que você tem que fazer. A palavra sacrifício em latim significa tornar santo. Então, todo altar é um local onde somos poderosamente tocados e transformados pela voz de Deus. Este é o mais elevado princípio de santificação pessoal. No altar do quarto, oferecemos uma parte do nosso dia, do nosso tempo e, portanto, da nossa vida, buscando a face de Deus e examinando as Escrituras. Este altar secreto não se constrói entre quatro paredes. Eu coloquei ali na igreja, mas eu quero falar entre quatro paredes.
No sentido de ir só para um lugar e adorar a Deus. Né? Porque eu sou a igreja. Certo? Então, não vai ser num lugar que eu vou construir um altar. Vai ser só neste lugar. Então, vamos lá. Eu tenho a reunião toda terça-feira. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas eu estou falando para mais pessoas que estão nos assistindo. Você tem um compromisso todos os dias de oração. Mas a tua oração você só faz lá. Na sua casa não. Na sua casa não. Onde ninguém vê. E tem sessão 24 horas, né? É o tempo todo, né? É uma coisa. Isso, é um processo, mas assim, eu não tenho só que demonstrar santidade quando eu vou a algum lugar. Quando eu venho nas reuniões. Tem que ser o tempo todo. Porque na verdade, antes que a gente pisar, a gente tem que ser luz. Então, antes de você pisar, tem que ser luz, você tem que transparecer o espírito. E a gente tem que ter essa consciência, né? Então, eu não vou construir também um altar íntimo através da comunhão com os irmãos, mas é com Deus. Jesus está explicando o poder de uma vida devocional e do relacionamento pessoal com o Pai. Então é no quarto que vamos ter as mais fortes e íntimas revelações e experiências. No quarto aprendemos a apoiar a nossa fé numa dependência total de Deus e não em pessoas. A consciência pessoal que Deus é a nossa fonte inesgotável determina a linha de maturidade. Então, quando eu começo a depender de Deus, isso demonstra o quê? Que eu estou crescendo. Né? Que eu estou realmente ouvindo, que eu estou entendendo. Eu não preciso que ao esperar alguém vir e dizer, olha, Deus manda te dizer, ou eis que te digo. Eu não estou dizendo que Deus não fala assim. Deus fala. Mas, mais do que fazer isso, Deus quer falar conosco. Ter essa consciência de que Deus quer falar contigo e comigo. Quando assim, vamos supor, eu não tenho esse hábito de fazer isso, né? Sim. Sim, de ter aquele altar íntimo com Deus. Uhum. Mas assim, como você falou, a gente fala, às vezes agradece, pede, aí quando você está pedindo de novo, né? Mas, assim, como que tu vai fazer para começar? Não, para ouvir Deus falar, porque às vezes eu tenho que ficar lá. Tu tem que começar a buscar, a entender a maneira que Deus fala contigo, porque Deus não vai falar de maneira igual. Ele fala comigo de um jeito, com a Fabi do outro, com a Camila do outro, com o Geraldo do outro. A gente tem que aprender, por isso que o referencial de quem eu sou, entender que eu sou filha de Deus. Não, Deus vai falar comigo, eu vou descobrir como. É olhar para dentro de si e descobrir como que Deus fala comigo. No caso, quando você não tem um hábito de oração, que tem muitas pessoas que não conseguem, que luta, né? Acontece. Então, tu vai tirar 5 minutos no dia. Meu Deus, que vergonha. 5 minutos, que seja. Daí daqui a uma semana você já se habituou com aqueles 5 minutos. Na outra semana você tira 10. No mesmo horário. Ou se você não conseguiu o mesmo horário por causa de alguma situação, mas o compromisso é no dia eu tenho que tirar determinado tempo para se habituar. Até que vai chegar um momento que você vai ter aquilo naturalmente. Não vai ser um esforço. E daí tu vai parar para ouvir Deus. Deus vai te, de repente, chegar no teu coração e vai te dizer: filho, abre lá em 2 Crônicas 4, aí você vai lá, pega sua Bíblia, em 2 Crônicas 4. O altar e o mar de bronze. Deus, não estou entendendo. Que é isso, né? Pois Senhor, então o Senhor vai ter que ser mais claro, não estou entendendo. Daí você ora de novo: Pai, não estou conseguindo entender o que tu queres dizer, seja mais claro comigo, eu estou aprendendo. Conversa com teu pai. Daí de repente ele te dá uma palavra lá em Mateus, tal, que fala de altar. O altar de bronze e o mar. Entendi. Então, um livro que está falando sobre você, sobre a personalidade, sobre alguém que está... Deus está falando o tempo todo, num filme que você está assistindo. No trânsito, quando você briga com alguém, Deus está falando comigo, puxa o dele agora. Né? Ou quando você de repente amaldiçoa alguém com palavras, Deus vai falar com você, Ele vai dizer: filha, não é por aí, o filho, não é por aí. Abençoa.
né? Grita uma bênção. Depois vai lá pro quarto e conversa comigo e conta o que você está sentindo. Então tem formas, Deus nos dá um escape. A gente tem que buscar o escape, né? Vamos lá, aqui. Muitas vezes alimentamos uma expectativa nas pessoas que deveria ser canalizada apenas para Deus. Por isso hoje tantos homens de Deus, ou grandes homens de Deus, têm sido idolatrados no lugar de Deus. É o pastor fulano, a pastora ciclana, né? Nossa, ela vai estar aqui semana que vem da igreja. Uau, lota. Não, ela tem dom de revelação. Ela fala, ela recebe o raio-x do céu. CPF, identidade, endereço. Tudo. Não dá pra... Gente, é só perguntar pra Deus, ele te dá o raio-x também, vai ter intimidade com ele. Entende? Que bom que ela tem, que bom que ele tem, mas ele tem porque Deus derramou sobre ele, não é dele não. E isso a gente confunde, a gente esquece e passa a adorar e idolatrar pessoas. Isso é aceitável durante um espaço de tempo com recém-convertidos, isso a gente até já conversou. Acontece, o recém-convertido ele tem que se apegar, tipo assim, naquilo que vai facilitar a caminhada dele. Então ele está perto, ele quer estar junto, ele quer ouvir, porque ele precisa, porque ele não tem raiz ainda. Agora, depois de um tempo, já se torna uma aberração. Porém, se perdura, podemos nos condenar a uma vida espiritual imatura e que oscila de acordo com as circunstâncias. Sempre que dependemos mais de pessoas do que de Deus, nos expomos a muitas decepções que tendem a nos fragilizar ainda mais. Uma vida ministerial pública bem-sucedida nada mais é do que o efeito espiritual do relacionamento pessoal e da vida secreta com Deus. Então, se não for baseada nisso, uma hora vai dar problema. Entendeu? Eu provavelmente já fui centro de frustração de pessoas, porque algumas pessoas acabaram talvez esperando mais de mim do que de Deus. Eu creio que isso pode ter acontecido. Não, eu creio não, eu sei que aconteceu. Então, o que acontece? Qual que é a minha caminhada? O que eu tento passar para quem está comigo? Gente, eu fico muito feliz, creio na minha palavra, eu tenho que ser uma figura de... Como é que eu falei aquele dia? Tem que se espelhar em mim, sim, senão, para que eu tô aqui? Né? Sim, mas em primeiro lugar o Senhor. Quando eu morrer, daí vão tudo pro caixão comigo então, vai morrer, vai se atirar, vou contigo, pastora, tal. Que isso? Né? Não, é o Senhor, é Deus através da minha vida. Glória a Deus pela minha vida, eu me amo mesmo, não estou falando isso com... Me amo, aprendi a me amar, já não me gostei muito tempo da minha vida. Não me aceitava gordinha, não me aceitava magrinha, nunca estava nada bom. Quando meu cabelo era ondulado eu achava ruim, quando ele ficou liso eu achei ruim. Agora ele está ondulado, eu estou feliz, porque tem dia que ele está mais liso, tem dia que ele está mais crespo. Até isso Deus fez pra mim. Mas a gente às vezes não se aceita. Hoje eu me aceito. Eu confesso que eu gostaria de emagrecer mais e tal, né? Tô me concentrando um pouquinho pra conseguir. Mas assim, não tô infeliz porque eu tô com uns 10, 20 quilos acima do meu peso. A saúde anda reclamando. Então tem que cuidar, porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu quero viver mais. Eu não quero abreviar os meus tempos, não. Né? Se Deus quiser abreviar, fica por conta dele. Mas eu próprio não. Então a gente tem que entender essas coisas, certo? Então olha só, o campo das ovelhas e o campo de batalha. 1 Samuel 17:37. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Aqui temos o altar solitário do campo das ovelhas precedendo o testemunho no campo de batalha, quando o herói de guerra dos filisteus que afronta o exército de Israel foi publicamente derrubado. Antes de vencer Golias, Davi, sem ninguém ver no anonimato, venceu as garras de um leão e de um urso. Antes de se impressionar com a presença intimidadora do gigante, Davi havia se impressionado com a grandeza de Deus. Foi isso que fez ele encarar Golias. Deus deu uma experiência no campo de batalha com ele, que quando ele viu Golias disse,
não é nada para o meu Deus. E foi o que ele disse. Como esse incircunciso filisteu ousa levantar a voz contra os exércitos do Deus vivo? Mas que petulância. Ele que me aguarde. Tô indo. Só que ele foi porque Deus impressionou ele no campo de batalha. Natural, né? Foi. Não foi eu creio que não foi uma coisa assim difícil para ele. Ele foi muito natural. Deus quer fazer isso com a gente. Naturalidade. Eu levei de dentro para fora, não foi a forma que ele foi de dentro, o coração dele estava focado em Deus, crendo em Deus. E o que ainda Golias falou para ele? Sim, tu vai vir com pau e pedra? Por acaso tu acha que eu sou cachorro? Ô garotinho, você vai brincar comigo? Quantas dessas vocês não encaram durante o dia? Talvez não com essas palavras, mas o inimigo sabe como afrontar cada um de nós. Ah, então você vai brincar comigo agora. Daí Davi diz pra ele o quê? Davi nem fala nada. Ele tira a funda. Dá os passos. Dá uns passinhos pra trás. Bota a pedrinha na funda. No meio da testa. Então como que nós vamos vencer os nossos gigantes? Tendo experiências no campo de batalha. Certo? Foi o que ele justificou, né? Ele creu, foi lá e obedeceu e fez. Certo. Não foi justificando para os filisteus, nem para o Saul, né? Que ele ia fazer e que ele achava que fazer. Fez e pronto. Então o que venceu Golias foi o quê? O relacionamento de Davi com Deus. Nada mais do que isso. Ele só precisou ser a mão ali. Porque a direção quem deu foi Deus. Ou tu acha que Davi era tão bom assim na funda que... Não, gente, era Deus pulindo a vida dele, né? Davi sabia como fazer da solidão do campo uma oportunidade constante de desfrutar da presença divina. Ele era um verdadeiro adorador. Ele louvava o Senhor no campo, devia botar as ovelhinhas ao redor, né? E ficar blém, 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 e cantando e agradecendo. Então, enquanto você está na sua casa, busca motivos que te deem esperança. Enquanto você está no seu trabalho, busca motivos para você voltar para casa com motivos de esperança. Porque às vezes você fica, né? Com vontade de ir para casa, não sei. Né? A minha mãe vai estar lá, o meu pai tal, ou enfim, não vou nem dar nomes, enfim, mas, sabe, às vezes situações de confronto, de guerra. Eu encarei muito essas coisas. Então tem às vezes coisas que não querem, que você não tem vontade, né? Por causa de brigas, de dissensões e tantas coisas que podem acontecer. E acontecem no nosso dia a dia assim. Mas eu posso ver isso como? Vou aproveitar para adorar o meu Deus então, porque Ele vai me fortalecer para que eu volte onde Ele quer que eu volte. Olha só. Então a sua vida de adoração era pura e legítima. Antes de tomar a espada de Golias, Davi recebeu uma harpa de Deus. Olha só. A harpa de Deus nós recebemos no altar oculto e a espada do gigante no altar do testemunho. Quando Deus nos recompensa publicamente. O que Davi ganhou ali? A cabeça de Golias, o gigante, cara. Tinha altos soldados de guerra e o garotinho matou Golias e... Então, antes dele ter uma espada e aparecer na frente dos homens, Deus abraçou e deu uma arma de adoração, uma harpa onde ele tocava e adorava o Senhor. Foi sozinho, com a puta com Deus, né? Exatamente. Sem glória de honra. Ele não estava nem no quarto, né? A gente usa aqui o quarto, mas nem no quarto ele estava. Ele estava sozinho, onde ninguém via, só as ovelhinhas, os bichinhos ali, né? E vê Deus em tudo, né? Sozinho no campo, olhando pro céu, tudo quanto é para a glória de Deus. Então, olha só, essa é a unção de Davi, do verdadeiro adorador. A harpa de Deus numa mão e a espada do gigante na outra. Desta forma, ele repreendeu e venceu o principado demoníaco que vinha perturbando o rei e o governo da nação por tanto tempo. 1 Samuel 16, 23. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito maligno se retirava dele. Então, Davi venceu Golias, foi chamado para dentro do castelo e começou a tocar harpa para Saul. A gente sabe essa história bem. A próxima passagem, 1 Samuel 17, 55 e 56. Quando Saul viu Davi sair e encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército,
De quem é filho esse jovem, Abner? Respondeu Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem ele é filho. Então, chamou a atenção e em Deus, quem que é a Camila? Não, a Camila é cristã. Quem é o pai dela? Vamos falar espiritualmente falando. Quem é o pai da Fabi? Quem é o pai do Raul, do Rafa? Quem é o teu pai? Patrícia. Ah, o pai da Patrícia é o Senhor. Ela é cristã. Ela é uma seguidora de Cristo. Quem é o pai do Hélio? É o Senhor. Quem é o meu pai? É o Senhor. Eu já vivi circunstâncias que infelizmente eu envergonhei o nome do Senhor. E Deus disse assim: então tu vais corrigir isso agora. Eu digo: meu Deus, Senhor, a emenda vai ficar pior que o soneto. Não faz isso comigo. O problema era loucura mesmo. Não era nada de soneto nem de emenda. E Deus vai agora lá. E eu... Então, né? Pois é, moça, assim, você me perdoa. Eu comecei o dia mal, bem mal-humorada. Não me justifica, mas eu fui grosseira com você. Você me perdoa. Por favor. Em nome de Jesus, me perdoa. Eu errei com você. E o orgulho, né? Glória a Deus. Isso, assim, no mercado, tipo, alguma coisa acontece, a menina é estúpida ou desleixada com você, de repente você estoura e fala alguma coisa, tipo assim: escuta, você tá querendo que eu chame teu gerente? Daí, né? Ai, meu Deus, tadinha, ela nem fez nada. É você que não tá bem. Então é melhor. E assim, geralmente comigo Deus puxa dele na hora, não fica pra depois. Nossa, então vai lá, não me perdoa, eu não devia ter agido assim, entendeu? Eu agi, fiquei irritada, não tem justificativa, eu poderia ter feito de outra maneira, eu errei. Não, senhora, mas eu também não, querida, eu tenho conhecimento disso. Não importa se você me provocou, eu sei como me comportar. Então eu não me justifico com o erro do outro, eu sei como eu devo me comportar. Sabe? Cris, Oi. por que Deus não é um espírito maligno? Saul? Porque ele tinha sido escolhido por Deus para cuidar de uma nação, e quando Deus deu uma ordem para ele e ele desobedeceu, quando ele teve a chance de se arrepender, na realidade, o que aconteceu? Lembra que a gente comentou que ele continuou querendo impressionar as pessoas em vez de continuar? Não, Senhor, então eu errei, me perdoa, tal. Não, ele não demonstrou nenhum tipo. Ele continuou, ele achava que Deus não via motivação no coração dele, né? Triste ilusão dele. Mas ele continuou naquela situação, então Deus disse: por causa disso você perdeu o reino. E foi mandado um espírito da parte do Senhor para atormentar Saul. Desobediência gera consequências. Quanto mais eu sei, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, o que acontece? É como se Deus ficasse, eu vejo assim, não é que Deus quer mandar um espírito sobre o Saul, mas ele vive por princípios e por direções que ele ensina, que ele é. Então é como se ele ficasse assim, ó, impotente diante da justiça dele, de evitar que aquilo aconteça. Porque até o diabo é o diabo de Deus, ele só vai até onde Deus permite. Então até para o diabo tocar alguém, tem que ter a permissão de Deus. Certo? Então assim, ó, a maneira como eu conduzo a minha vida acaba abrindo portas para que esse espírito possa atormentar. Certo? Então é assim, ele é justo, ele é juiz. Ele não tem como fazer algo, senão ele vai fazer acepção de pessoas na justiça dele. Daí, esse eu protejo, esse eu não protejo. E Deus não é assim. Igual o réu tá no banco lá e o outro lá não pode ser a favor dele. Não. Tem que ser uma coisa reta. A palavra de Deus é uma. Ela não muda porque o Raul cortou o cabelo hoje. Ou porque eu estou usando a minha corrente. Puxa, gostei da corrente da Cris. Então vou focalizar mais nela. Ou, nossa, hoje a Patrícia acertou. Então só vou fazer em favor dela. Não. Deus, ele é justo para todos, em todo momento, em toda hora. Certo? Deixa eu ver onde é que a gente está pra gente encerrar. Que horas são, gente? Só pra gente então terminar aqui, né? Ok. Então Davi era um desconhecido, um Zé Ninguém para os homens. Porém, apesar de não ser conhecido pelos homens, ele era muito bem conhecido de Deus. Quando Golias desafiou todo o exército pedindo:
dai-me um homem para que nós dois pelejemos. Lá em 1 Samuel 17:10, Deus ouviu a oração de Golias e deu-lhe Davi. Vou te dar o melhorzinho que eu tenho, esse eu sei, porque ele tem comigo. Apesar de também ter sido desprezado pelo gigante, ele era a arma secreta de Deus. Você é a arma secreta de Deus. Patrícia, você é a arma secreta de Deus. Você crê? Você é a arma secreta de Deus. Hélio, você é a arma secreta de Deus. Eu sou a arma secreta de Deus. Dá licença, eu sei que eu sou. Pode usar, Senhor. Nós temos que saber, porque Davi só foi lá fazer o que ele fez porque ele sabia. Porque ele teve muito uma experiência no campo de batalha, na vida dele. Esta é a bênção do Vale do Carvalho, o altar do testemunho, onde Deus recompensa o nosso relacionamento com Ele e nos entrega publicamente os nossos inimigos. Este vale é muito estratégico porque a partir dele é que muitas oportunidades surgem. O testemunho ungido que vem de uma vida secreta com Deus tem o poder de ampliar as nossas fronteiras. Após vencer o herói dos filisteus, a vida de Davi tomou outro rumo que o conduziu ao governo da nação. Ele já tinha, na verdade, até sido ungido por Samuel. Ele falou, ei, vocês não sabem não, eu já fui ungido, ó. Eu já sou rei. Não, ele sabia quem ele era, não precisava ficar falando para os outros que ele era o cara. Porque a presença de Deus e a vida dele em Deus deram essa autoridade e era público e notório onde ele pisava. Amém? Então, essa palavra que a gente deixa para hoje, né, nós vamos continuar semana que vem falando do altar escondido dentro do Jordão e o memorial fora do Jordão. Graça e paz. Até semana que vem. Deus abençoe.